Eu sou José Francisco da Rocha, nascido em Sérgio São João no ano de 1926, 7 de novembro. Sou filho de Juvenal Francisco da Rocha e de Dona Maria da Conceição Rocha, ambos falecidos. E se formou quando? No ano de 1956, na Faculdade de Direito de Sergipe, que chamávamos a antiga Faculdade de Direito. Não tínhamos a Universidade Federal ainda. Meus pais emigraram para a chamada Cotinguiba e meu pai veio ser vaqueiro numa fazenda no município de Aparatuba, onde eu me criei. Foi por isso que vocês se mudaram, porque ele foi trabalhar nessa fazenda? Exatamente. Aí ele foi vaqueiro nessa fazenda e minha mãe era cozinheira para o coronel, né? Só que só ia no final do ano também. Então, minha mãe não dispensava a escola. Eu vinha de pé da fazenda para a escola todo dia. Era longe? Não era longe, mas no verão a areia era muito quente. E eu não tinha calçado, né? Vinha com os pés descalços naquela areia quente. E chegava em Japaratuba, botava um tamanco no pé e ia para a escola, porque o outro tamanco estava no pé do meu irmão. O tempo todo um estava com o pé doente, porque só tinha um par de tamancos. Só tinha vocês dois ou tinham mais irmãos? Só tinham nós dois, eu e Francisco, que é faleceu em São Paulo. E aí vocês iam juntos para a escola, estudar em Japaratuba? Japaratuba. Que recordações o senhor guarda dessa época da infância, morando na fazenda? São vivas recordações. De qualquer sorte, tenho a impressão que o sofrimento calcifica e torna até um momento de muita satisfação. Eu me sinto muito satisfeito em ter tido uma infância, conquanto que dolorosa, digamos assim, no sentido de um sofrimento físico, mas eu me sinto muito bem, muito realizado com isso. Então não tenho nada a reclamar também da minha infância, né? Mas era bom morar na fazenda? Era bom. Por quê, professor? Pelo aspecto natural da coisa, eu me acordava cedinho para pegar um cavalo, para trazer leite para a cidade, para vender leite, né? E era bom. Às vezes essa é notável, porque o cavalo parece que só se metia, no inverno só se metia no local onde de difícil acesso, né? Era cheio de espinhos, mas a gente pegava o cavalo assim mesmo. Já estava habituado, né? O certo é que às 6 horas da manhã já estava na cidade de Japaratuba vendendo leite. No pontinho certo, né? Vendendo leite. Então, só aprendeu Depois a ler ia para casa em Japaratuba. A minha primeira escola foi a Escola Isolada número 1, a cargo da professora Humbertina Barbosa. De sorte que essa professora, que era notável, era famosa em Japaratuba na época, né? Foi que começou a alfabetizar em Japaratuba, foi ela. Dona Menininha, professora Menininha. Mas tinha palmatória naquele tempo? Tinha uma régua. Explique para quem é dessa nova geração que não sabe o que era uma palmatória na escola. Bom, a palmatória, eu, por exemplo, apanhei de palmatória de minha mãe, muito. De meu pai nunca apanhei não, mas minha mãe era um dia assim, outro também, né? O senhor era tão danado assim? Não era tão danado, né? Mas as coisas de menino, né? Uma vez minha mãe fazia uns pés de moleque e eu ia vender os pés de moleque na estação de Japaratuba, né? E o preço era de um tostão cada um, R$100, cada um pé de moleque. De sorte que eu não sabia, né? Estava no tempo de férias, de estudantes passando de Aracaju para as suas cidades no interior. E chegou o trem, eu entrei na classe vendendo pé de moleque, e o pé de moleque com a bandeira no ombro. E um estudante comprou o pé de moleque e comigo dizia, eu pago na saída, quando o senhor descer, quando você descer. E o trem deu partida, eu tive que descer mesmo. Eu acompanhei até agora e o danado não jogou o tostão, né? Quando eu cheguei em casa, minha mãe contou os pés de moleque, contou o dinheiro, está faltando um. Eu contei a história correta a ela, mas ela não acreditou, pensou que eu comi o pé de moleque, né? Disse, ó, vai buscar palmatória. Fui buscar palmatória, 6 bolos, um em cada mão, e cada um tinha uma sentença. Para você deixar de ser besta, outro bolo, para você aprender a ser sabido, e assim ia. Cada um bolo tinha uma sentença, né? De sorte que é uma viva recordação que eu tenho. E isso parece que me vinculou mais ainda à minha mãe. Quer dizer, não ocorreu o contrário, pelo contrário, parece que me juntou mais, né? Tive a sorte de cuidar dela, como tive a sorte também de cuidar do meu pai. Graças a Deus tive essa sorte. Então, a palmatória não traumatizou, não? De Mas modo como era nenhum. a palmatória? Era de madeira? Era de madeira, sim. Madeira sucupira, madeira firme. A cabeça grande e aquele cabo, né? Comprido. Doía. Doía.
E na escola o senhor disse que estudou lá com essa professora e depois o senhor ficou morando até quantos anos em Japaratuba? Olha, em Japaratuba eu tenho a impressão de que eu morei uns 20 anos, mais ou menos. Quando eu vim aqui para Aracaju, que não podia, porque o povo, os comerciantes, fui caixeiro em Japaratuba, passei 4 anos treinando só, sem ganhar nada, só para treinar. Mas a escola toda, então, Todo o senhor dia, fez até... a escola... Até sim. que ano o senhor fez em Japaratuba? Sim, só fiz o curso primário em Japaratuba, né? Só o curso primário. Depois apareceu um colégio de freiras lá, que tinha uma freira que era irmã... Já esqueci até o nome dela, é irmã do Padre Pedro. Era uma congregação do Espírito Santo, que é o lado denominado de Cristo Rei. Então, nesse colégio eu frequentei também, tinha uma farda muito bonita, com a hóstia desenhada na frente da farda. E eu me sentia muito elegante com aquela farda, né? Mas fez só até o primário? Só o primário. E depois? Depois, o menino tem que botar o menino para Aracaju, mas não pode e tal. O certo é que eu vim de Japaratuba para aqui, minha mãe criou porco e galinha, porque só queria que eu viesse para o colégio dos pais, para o Salesiano. Ela era muito religiosa, né? O certo é que eu vim para o Salesiano interno, né, na época. O senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Aí tinha... Não me lembro. Mas aí já estava bem velhinho já. Já não era mais menino, tão menino assim, né? Mas no Colégio Salesiano eu fiquei, só passei 1 ano, porque meu pai não pôde mais pagar e eu tive que voltar para Japaratuba. Então, essa volta foi um pouco traumática, porque a fazenda onde meu pai era vaqueiro foi vendida. E o novo patrão que comprou a fazenda, a primeira coisa que fez foi expulsar todo mundo. E convocou o pai dele de Neópolis, o senhor Francisco Barreto, que foi o senhor Leopoldo Calumbi Barreto. Conquanto que houvesse esse trauma todo, mas de qualquer sorte eu devo tudo a seu Barreto, a seu Leopoldo Calumbi Barreto. Que ele, no final de contas, ele me orientou muito aqui em Aracaju, muito na vida, e fui caixeiro na ótica mas aí dele. quando vocês saíram da fazenda, foram morar onde? Quando saímos da fazenda, sim, aí meu pai comprou um sítio pequeno, comprou por 3 contos de réis, parece-me, né? Que ainda hoje é meu, herdei de meu pai, esse sítio que não vendo, só dá despesa lá. São 27 varas de largura. É pequenininho, uma tira de terra. Mas tem água, tem tudo, é uma beleza. Quando eu morei agora já como, não mais como filho do coronel, empregado do coronel, né? Mas já agora como senhor, né? E aí vocês ficaram morando nesse sítio? Ficamos morando nesse sítio. Mas quando eu vim para Aracaju, que foi no ano, não me lembro nem o ano mais, eu só passei 1 ano interno no Salesiano, mas terminei ficando aqui porque o seu Leopoldo parece que com esse sentimento de culpa, então disse a meu pai disse a ele, uma vez que tinha um menino que ele não podia mais pagar, que ia voltar para Japaratuba, ele disse, não, o menino fica lá em casa. Mas ficar lá em casa não era morando na casa dele, não, era trabalhando na ótica dele. Lá em casa era trabalhando na ótica. Mas ele conseguiu pensão barata para mim, na Rua de Boquinha, pensão Sinha Barreto, que foi secretário da Prefeitura de Aracaju no governo de Godofredo Diniz Gonçalves. Então, nessa época eu passei a morar nessa pensão e vinha trabalhar na ótica, né? Aí eu fiz escola de comércio, Conselheiro Orlando, que existia na Praça Câmara, ainda hoje está lá o mesmo prédio. Então me formei também em contabilidade, foi a minha primeira formatura, em contabilidade à noite, né? Então eu trabalhava durante o dia e de noite ia para a escola. E aí, quando o senhor terminou o curso de contabilidade, o senhor continuou trabalhando na ótica ou foi trabalhar em outro Não, lugar? aí deu sorte na minha vida. Aí deu muita sorte, porque passou uma lei e eu não sabia, mas o contador da companhia seguradora chamada Nordeste de Seguros, que era genuinamente sergipana, eu fui para essa companhia seguradora em virtude do contador ter comprado um óculos. E seu Barreto ele tinha sido contador de Ribeiro Chaves, quer dizer, era uma pessoa muito conceituada. E era contador de Ribeiro Chaves e muito estudioso, mas muito exigente, né?
E o óculos não dava certo de jeito nenhum. Quando ele, seu Rocha, seu Barreto me disse, seu Rocha, quando Soares chegar por aqui, o senhor vê, só pode ser um defeito no rosto dele. Não é possível, ver se o senhor acerta, porque eu não aguento mais. Desde que eu saí. E o senhor Barreto ficava lá dentro e saiu, e comecei até que eu acertei os óculos. Com esse acerto dos óculos, aí o senhor Soares uma vez me disse, o senhor não gostaria de trabalhar num escritório? Eu sinto que o senhor tem mais tendência para um escritório do que para um balcão. Eu gostaria, sim. Ele disse, agora o senhor tem que fazer um concurso. Aí a hora do concurso era incompatível com o horário do comércio, né? Eu digo, olha, eu não posso, porque aqui eu trabalho o dia todo, só se for depois, mas depois não pode e tal. Mas ele fez um esforço tão grande, conversou com o seu Constante Vieira, que era um dos diretores da Companhia Nordeste, e conseguiu que eu fizesse o concurso fora de hora, sozinho. E assim eu fiz o concurso fora de hora. Depois, mas a companhia precisa de admissão imediata, mas imediata eu não posso. Como é que eu saio certo de lá? Diz, aí o senhor tem que dar um aviso prévio, eu não sabia o que é. O senhor vai na livraria Regina, tem um moço lá que chama José Apóstolo, fale com ele que talvez ele nem lhe cobre nada, é um formulário, se o senhor não souber preencher, fale comigo que eu lhe ajudo. Tudo bem, eu fui e disse, só quero sair certo. Então, fui na Regina, encontrei seu Zé Apóstolo, realmente não me cobrou nada, porque foi Soares que mandou. Eu preenchi o formulário, botei no envelope e botei na carteira do seu Barreto. Quando ele chegou de manhã que viu o envelope, aí ia tomar um cafezinho, como o senhor Zezinho e outros. Tinha um café na rua João Pessoa, do senhor Amintas Garcês Vieira, que inclusive teve cartório também. Que ainda hoje existe o 5º ofício de cartório de Amintas. Eu só sei que quando voltou, e eu esperando, né, me tremendo de medo, que eu tinha um respeito muito grande a senhor Leopoldo. Ele disse, seu José, o que é isso? Isso é um aviso prévio, senhor Barreto. O senhor já falou com seu pai? Eu disse, não, senhor. E como é que o senhor toma uma atitude dessa sem falar com seu pai? Eu, que não tinha falado nada com meu pai, fiz uma carta ligeira, vamos aguardar Juvenal. Eu fiz uma carta ligeira para meu pai, disse que não queria nunca desobedecer a ele, mas que eu queria sair mesmo da loja. Isso em função de um carão que eu recebi do seu Barreto, é gozado. E tem a impressão que quando ele vinha para a fazenda, eu sentia que ele deixava um vigilante, digamos assim, um parente dele. Eu não queria roubar nada de ninguém, nem furtar nada de ninguém. Tudo bem, mas eu sentia que ficava uma irmã dele, que se tornou muito minha amiga, mas um cunhado dele, o senhor Serapião, parece meu nome dele. Eu só sei que esse cara via lá e uma vez ele me pegou, não sabe eu telefonando, o telefone era de manivela, né? E eu falando com o Petrônio Carvalho, perguntando se a gente ia para a parede, que era tudo de pé para estar lá, era a pé, de pé. E pegou eu rindo no telefone, né? Eu só sei que quando o seu Barreto chegou, eu já senti que a cara dele estava diferente. Quando ele me chamou, senhor José, faz favor. Eu lhe chamei aqui para lhe dizer que o homem de bem, da forma que procede na presença, também procede nas ausências. Ele tinha me dado uma carteirinha de Bausch & Lomb, brinde, que era uma casa de óculos muito grande. Tinha sede nos Estados Unidos, parece-me, e tinha uma filial no Rio de Janeiro. Eu anotei, digo, daqui eu saio, um dia eu saio. Me calei, digo, daqui eu saio. E só sei que saí mesmo, né? Saí nessa circunstância de que depois que eu me formei em contabilidade... Seu pai respondeu o quê da carta? Meu pai deu meu pai semi-alfabetizado, mas foi genial. Meu pai disse ele, senhor, seu Barreto, eu sou do mato, não entendo disso. O que o senhor resolver com ele está muito bem resolvido, não quero que ele diga que amanhã foi feliz ou infeliz por minha causa. E eu aí vibrei, né, só para dentro. Aí o seu Barreto disse, o senhor já diga, seu Barreto, eu quero sair. Só que na saída ele me deu uma gratificação de 2 contos de réis, um cheque. Então eu digo, e se não der certo lá? Como vai ser agora? Mas aí me deu o cheque de 2 contos de réis, eu abri uma conta no ex-banco Rezende Leite. 2 contos de réis seria quanto hoje, mais ou menos? Olha, eu não tenho ideia, mas era muito dinheiro, porque eu ganhava 70 mil réis. Para 2 contos de réis, você vê que é uma diferença muito grande, né? Então abri uma conta no banco, ex-banco Rezende Leite,
com o seu Iolando, que era o contador do Banco Rezende Leite, e que contava juros, né? Juros, seus juros, R$200, eu vibrava 2 contos, R$200. Tudo bem, vendi folhinhas para ganhar comissão, folhinhas de xerox, passava nas lojas para vender com mostruário de folhinhas. Bom, lutei muito nessa... Mas ficou trabalhando, passou no concurso. Passei no concurso. A admissão seria imediata, eu no imediato não podia, mas o senhor Soares conseguiu que a diretoria da companhia me aguardasse os 30 dias de aviso prévio. E aguardou. E aí eu fui para a companhia. E fiquei praticamente rico, porque passei de R$70 mil para R$500 mil. E aí, para iniciar, me deram escriturar um livro de registro de apólices de incêndio. Livro grande, parecido aquele tempo de lia para distribuir ações. Livrão grande, né? E eu tinha uma grafia muito bonita. E estudei em Japaratuba, tinha um caderno de caligrafia, a gente treinava muito aquilo, né? De sorte que comecei a registrar no livro, eu disse, olha, não pode haver rasuras, me recomendaram muito, não pode ter rasura, no final do mês tem que somar essas parcelas, só tem que ser igual a essa. Tudo bem, aí estou lá trabalhando, e o contador chegou, olha, senhor Pimentel, uma grafia muito bonita, seu Rocha, viu? Eu vibrei, né? Grafia, trabalho muito limpo, serviço muito limpo, viu? Muito bom. Tudo bem. Então, às 10 horas chegou um garçom, um menino servindo café, eu sujei logo a camisa de café. Sem esperar, né? Nunca tive essa regalia na minha vida. Disse, só sujei logo a camisa de café. Mas nessa companhia me casei e fui muito feliz, no final de contas, nessa companhia, né? Mas o senhor conheceu sua esposa lá? Não, conheci minha esposa, que ela passou um tempo aqui na rua de Santa Luzia, e eu na pensão da mãe de Uchoa, que era na rua de Santo Amaro, não, na rua de Buquim. Então era pertinho de onde a moça, a minha senhora, a minha namoradinha, então morava, né? Passou um tempo aqui com a tia dela, que foi irmã do desembargador Joel Macieira Guiar. Quando eu me casei, aí foi uma comissão em Maruim, que ele é juiz de direito em Maruim na época, foi uma comissão para fazer o pedido, né? E voltaram a dizer, lamentável, mas não, o doutor Joel não concordou com o pedido. E eu fiquei, né? Disseram que o homem negou brincando comigo, depois aí riram todo mundo, a comissão que foi, e me deram a boa notícia que ele concordou. E aí me casei. É um susto, me casei em Maruína. Mas aí o senhor estava como gerente da empresa de seguros e como foi que o senhor resolveu fazer direito? O senhor tinha uma vontade de fazer faculdade? Tinha, sim. É que aqui não existia nenhuma escola superior na época. A escola maior que tinha era a Escola de Comércio Conselheiro Orlando, que era a Escola do Comércio. Então, mas aí passou uma lei, seu Soares, o contador da Companhia Nordeste, seu Rocha, passou uma lei que lhe protege. Qual foi? Eu vou trazer o Diário Oficial da República para o senhor ver. Aí me trouxe o Diário Oficial e eu li. Então, também não existia nenhuma escola de direito, mas falava-se que vinha uma escola de direito para aqui. O certo é que no ano seguinte eu me formei em contabilidade no dia 8 de dezembro, do ano eu não me lembro, mas no dia seguinte veio a Faculdade de Direito e abriu inscrição vestibular com 50 vagas. Aí, em função dessa lei, eu tive acesso a me matricular na Faculdade de Direito, no primeiro concurso, né, que houve, com 50 vagas. Só passaram 48, e se eu passar, eu concluo. Então, me inscrevi e fiz o concurso, passei, tinha 50 vagas, só passaram 48, passei e eu concluo, tudo bem. E aí me matriculei na Faculdade de Direito, em função do seu Soares que me levou essa lei, dando direito. Comecei a estudar filosofia, peguei mais uns caras pobres como eu e tal, começamos a estudar filosofia e tal, porque tinha. O senhor sentiu muita dificuldade no primeiro ano? Nem tanta. As dificuldades que eu sentia mais era... Aí eu já estava no Banco do Brasil, já tinha feito concurso para o Banco do Brasil, aí quando eu vi que só ia fazendo concurso, aí eu comecei a estudar para fazer concurso. Inclusive teve um professor aqui que dizia, vai lá para casa. Eu sei que você não pode pagar, vai lá para casa, vai lá. Tudo bem. Aí, então eu estudei assim, né? Aí o senhor ficou estudando na primeira turma de Direito, então, da Faculdade de Direito de Sergipe. Exatamente.
E numa das provas você tinha prova oral e escrita semestralmente, né? Não é como hoje. E numa dessas provas, Renato Cantidiano, que era meu colega no Banco do Brasil, então não me deu nota suficiente para eu passar. Mas o titular da cadeira não era ele, era o diretor Dr. Gonçalo Hollenberg Leite, professor de excelente Direito Civil, e que eu obtive nota suficiente para passar. Mas com a nota baixa que Renato me deu, quando somou deu menos de 5, eu não passei, né? Aí você tinha que repetir o ano todo. Chego no Banco do Brasil, que Renato me chamou para justificar. Eu disse, Renato, é o seguinte, eu estudo porque preciso. Eu não sou uma pessoa que estou estudando porque posso estudar. Eu estudo porque eu pensei que preciso estudar. Mas você atrasou um ano apenas na minha vida. É assim mesmo, eu venço. Porque um colega meu, Renato, não precisa dar exemplo nenhum. Eu não quero exemplo seu nenhum. Então já passou tudo, você já me prejudicou. Eu me sinto muito satisfeito até com isso. Não se preocupe não. Deus me ajuda. E realmente ajudou, né? Quer dizer que o senhor ficou mais um ano na faculdade. Mais um ano na faculdade por causa dessa matéria. Era na Rua da Frente, não é isso? Na Rua da Frente. Que recordações o senhor guarda dali? De outros Vivas professores, recordações. de colegas? Vivas recordações. E tem as boas recordações, também tem más recordações. Mas a maioria sempre boas recordações. Então eu não me lembro assim de um fato quando eu era estudante na Faculdade de Direito que fosse assim, a não ser quando eu estava estudando Direito Romano com o professor Alberto Bragante de Azevedo. Essa aí, o diretor, Dr. Gonçalo, convidava as famílias para ver o vestibular dos alunos, né, e as provas dos alunos, ele querendo conceituar a escola no meio da sociedade. E então convidava as famílias para ir, estava a janela cheia de moças, tudo, e eu lá sofrendo na unha do Monsenhor Dr. Alberto, né? E o Dr. Alberto me perguntou o que é um peregrino, doutor. Eu não sabia o que era um peregrino, ele definiu umas 4 ou 5 vezes calmamente. Quando eu decorei que ele perguntou, doutor, o que é um peregrino? Que eu disse, ele formalizou-se todo na vista do povo, todo disse, doutor, da minha cátedra o senhor vai sair sem saber nada. Todavia, o que é um peregrino, o senhor vai sair sabendo. Que agora também eu não sei, se você me perguntou, eu não sei mais o que é um peregrino. Mas se formou, não Mas foi? me formei, claro. Como é que foi quando o senhor recebeu o diploma de advogado, né? Filho de um vaqueiro, de uma dona de casa. Pois é, exatamente. Como foi E outra senhor? coisa, quando eu cheguei em casa, que minha mãe trabalhou, comprou um anel para mim, né? E os colegas do Banco do Brasil me deram uma pasta de presente que eu me formei. Então, quando eu cheguei em Japarato formado, a banda de música estava na minha porta. Você diz, por quê? Porque o chefe da banda de música, Armando Hollenberg, que era de uma família ligada a Japaratuba, ia muito lá. E foi meu professor de Direito. E então, o chefe da banda, Armando, você é deputado federal, não consegue nada para a banda aqui, os músicos, as fardas todos se rasgando, os instrumentos tudo velho. Não, eu posso conseguir sim, agora. Você tem que ter um estatuto registrado direitinho, tem que ter a sociedade. Eu sei que falaram comigo, que eu estudando Direito, né? Fiz o estatuto, registrei tudo, fiz tudo. Então fui homenageado na minha formatura. Quando cheguei em casa, a banda estava na minha porta. O que me emocionou muito, né? Quando eu entrei em casa, a banda tocando, me homenageando, né? Que orgulho, hein? Pois é. E seu pai e sua mãe, como é que ficaram? Muito alegres, né? Choraram de satisfação, né? E um dia eu fui preso com a turma toda, porque ele aniversariou e nós viemos comemorar o aniversário dele. E viemos comemorar onde? Na zona, né? No Vaticano, você já imaginou? Então subimos, bebemos, dançamos e tal, tudo, eu recém-casado. Adroaldo Campos, é uma turma os estudantes todos, os alunos, comemorando o aniversário de Monteirinho. E aí, quando pagar a conta de dinheiro, cadê dinheiro? A dona do estabelecimento, então, chamou a polícia. E a polícia chegou e nos levou todo mundo. Quantos? Mais de 20 pela rua, todo mundo preso, né? Aonde era o estabelecimento dela? Era aqui no centro? Era gozado um bordel com o nome de Vaticano, já imaginou? Onde era isso, professor? Isso era na Rua da Frente, tem a alfândega antiga, né? Na esquina tem parece que é um estabelecimento, acho que é uma usina do Serviço Luz e Força de Aracaju, que hoje nem sei se funciona.
E daí para frente era o Vaticano. Embaixo tinham as lojas e em cima tinha o bordel, né? Você subia uma escada. Ó. Foi todo mundo para a delegacia Todo porque mundo, não pagaram todo a mundo conta. para a Secretaria de Segurança. Aí chama Monteirinho, chama o professor. Não, mas tem que buscar o professor. E, porque ele mora na rua Avenida Barão Marum e era pertinho da Secretaria de Segurança, né? Que é no mesmo lugarzinho. Tem que chamar o professor. E tal. Nós Mas estamos ele não comemorando. estava no aniversário? Não, isso era de madrugada já, de noite. Aí acorda Monteirinho, vem Monteirinho de pijama, com o joque na cabeça, né, de pijama. Quando apareceu que nós vimos ele aí, parabéns pra você. Ele aí olhou, são os filhos da puta, solta os meninos. Aí soltou nós todos. Fiz um primeiro em Salvador que não consegui, porque estava muito apirriado, não consegui sucesso, né? Mas no segundo, que estudei muito menos, passei muito bem. E passei mais em 2 concursos, passei em 3 concursos de uma vez só. Todos os 3 muito bons. O do Banco do Brasil, um para o Instituto, antigamente era o ex-IAPI, não havia fusão ainda dos institutos. E outro era um concurso do DAS para pessoal civil trabalhando em ministérios militares, para essa turma que trabalhava em CSM. Então 3 concursos bons ordenados. E eu optei pelo Banco do Brasil. E aí só foi trabalhar onde? Aqui, fui nomeado para a Feira de Santana. Já tinha arrumado tudo e tal, já tinha tomado informações para tudo e tal. Uma certa dificuldade com ele, mas tinha que enfrentar, né? Mas por sorte minha, uma vez recebi um memorando do Banco do Brasil, né? E compareci. Quando cheguei lá, o funcionário da minha altura, baixinho, o senhor Cláudio Rebelo Sarmento, muito brincalhão, diz: o senhor, a sua nomeação foi cancelada. Aí eu parece que sufoquei, né? Mas foi renomeado para Aracaju, aí eu ressuscitei. Mas me fez esse grande susto, né? A sua nomeação foi cancelada, mas foi renomeado para Aracaju. Aí a notícia foi boa, né? Aí foi muito boa. Onde era a agência? Onde hoje é... O Teba não, é vizinho ao Teba, era na Rua da Frena, na Avenida Rio Branco. Hoje tem um edifício, né? Aí só foi trabalhar fazendo o que no Banco do Brasil? Bom, quando eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil, fui escriturário, né, primeiro. Quando eu concluí o curso de Direito, já estava no Banco do Brasil, aí eu comecei a estudar para ver que você é advogado do Banco do Brasil. Era um sonho que o senhor queria. Era, exatamente. Aí comecei a ver as instruções e tal, e comecei a tentar pelas instruções, então já estava conhecidíssimo, inclusive na matriz no Rio de Janeiro, né? Então aí tinha um embaixador sergipano que trabalhava, era chefe do gabinete do presidente, no tempo do doutor Nestor Yost. Então só sei que eu lutei e terminei sendo advogado do Banco do Brasil. Aí mudei de carreira, né? E agora estou de gabinete, com o contínuo à minha disposição, e no gabinete. O senhor ficou quantos anos trabalhando como advogado do Banco do Brasil? Parece que eu quis trazer até minha carteira profissional, ainda me lembrei, mas agora não me lembro. Mas trabalhei 24 anos. 24 anos como advogado do Banco do Brasil. Era muito difícil ser advogado de um banco? Sim pelo seguinte, porque o Banco do Brasil fazia advocacia chamada preventiva. Você não via o Banco do Brasil na justiça, né? Porque primeiro eu ia para o jurídico estudava aquela documentação do cliente, do tomador do empréstimo, né? E quando devolvia com parecer se fosse favorável, já era contratado, imediatamente era contratado. Então não corria muito risco para o estabelecimento, porque já tinha sido uma documentação previamente estudada com as garantias bem estudadas, né, recomendadas, então não havia muito risco. O Banco do Brasil sempre realizava os créditos dele. Doutor Rochinha, o senhor foi advogado do Banco do Brasil esse tempo todo, mas o senhor começou a dar aula quando? Antes de se aposentar no Banco do Brasil? Antes de me aposentar, sofri um pouco na Revolução, né? O que aconteceu? Porque a Revolução pensava que eu estava utilizando o horário do Banco do Brasil para a universidade. Por quê? Qual era a relação? Em função, pensavam que eu utilizava o horário do banco para dar aula, né? Então o banco recebia um ofício lacrado, confidencial, o gerente mandava para mim, eu li o memorando, respondia, ele assinava e devolvia, porque não havia
Não havia a minha carga horária no Banco do Brasil era bem diferente da que eles pensavam, né? Mas o senhor, então, trabalhava no banco e dava aula na universidade? Na universidade. Mas como é que começou essa questão de dar aula? Como foi isso? Sim, eu fiz concurso para federal, né? Fiz um concurso de prova de títulos. Então, terminei... Mas o senhor tinha vontade de ser professor? Tinha. Por quê? Nem sei, porque sempre tive vontade de ser professor também. Eu só sei que fiz o concurso para professor da federal. O doutor Monteiro fazendo parte da mesa, que me chamava, brincava muito comigo na escola, foi meu professor. Quem me prestou bom auxílio para o meu concurso na Faculdade de Direito foi Eduardo Cabral e Jussara Leal. Ambos me deram muita instrução, me recomendaram muito, me orientaram muito para fazer esse concurso. Então, foi difícil a prova? Foi muito difícil, porque tinha que observar e eu nunca tinha utilizado retrovisores e tal. E então me ajudaram muito, eu preparei tudo, me levou tudo, já tudo prontinho. Eu só sei quando eu botei o cronograma lá no aparelho, apareceu, foi minha cara lá no quadro. Eu digo, aí eu apaguei logo, né? Digo, aí não vai dar, vou levar pau por isso. Aí apaguei tudo e dei minha aula sem retroprojetor. Sem recorrer ao retroprojetor, porque não sabia, né? E deu uma boa aula, então? Sim, era para falar 50 minutos, eu falei 48. Então deu uma boa aula. Mas Monteirinho, quando eu passei, concedendo a palavra ao doutor José Francisco da Rocha, advirto de que tem 50 minutos. Tudo bem, eu passei, eu olhei para ele, você. Tudo bem, tinha a banca examinadora ele, o professor Osmaura Fontes e tinha mais outro, que tem a impressão que era o doutor Olavo Leite. Então dei minha aula, né, sem utilizar mais o retroprojetor e foi aprovado. Sim, encontrei o doutor Garcia Moreno, que foi assistir às provas. E Garcia Moreno era um crítico impiedoso, simplesmente, ele chamava de burro assim na tampa da cara. Impiedoso. Então o professor disse, não, você vinha fazer prova e tinha que ver, você fez a fase inibidor. Foi o senhor não ficou com medo quando viu, não, ele assistindo? Claro que fiquei, porque me inibia, né? Mas você esquece tudo isso, sentei, não estava nem vendo mais ele, já com o pé no chinelo para subir uma escada e subi a escada com o pé no chinelo para ver meu exame. E aí quando o senhor foi aprovado, aí o senhor foi dar aula de quê? Já tinha o campus? Não Ainda tinha era o na campus, Rua da era Frente, na Rua da Faculdade Frente, de Direito. Exatamente, onde eu estudei. Aí o senhor foi dar aula de quê? De Direito Comercial. Como é que foi o primeiro dia, assim, que o senhor pisou o pé lá como professor e lembrou que o senhor já tinha passado ali como aluno? Pois é, isso foi interessante porque eu comecei a minha aula lembrando e mostrando muita coisa sobre amizade. Fiz um preâmbulo até que o pessoal pelo menos demonstrou que gostou, né? Não sei se isso é verdade, mas acredito que sim, porque estudante não sempre... Daquela sua primeira turma, o senhor lembra de alguém que foi seu aluno que... Sempre tem um aluno que chama mais a atenção do professor, né? Sempre. Ou porque sempre. É mais estudioso ou porque é mais bagunceiro. Exato. Então, o mais bagunceiro, que não era bagunceiro assim de bagunçar mesmo, mas era exatamente o Deda, né? Ele assistia pouco aula, mas super inteligente, Deda. Então, professor, estou aqui e é para o centro acadêmico. Já gostava de fazer política, né? Sempre, parece que já nasceu político. Já nasceu fazendo política. Então eu disse a Deda, já disse isso, mas repito aqui outra vez, eu disse a ele, você vai ser presidente da República. E seria mesmo agora, né? Por que o senhor disse isso para ele há 40, 50 anos atrás? Pelo seguinte, pelo ponto dele, não, porque o Deda, ele era muito inteligente, lia muito, tinha boa dicção, bom porte, simpático, fez curso de teatro, ele gesticulava muito bem. Quer dizer, então, eu achei que ele era um cara talhado exatamente para o sucesso, né? Foi o que eu entendi na época. E realmente foi, como foi, né? Ficou triste dele ter falecido? Sim, claro, eu fui para São Paulo, não especificamente para o governador estava comigo. Não fui especificamente para visitar, mas fui para cuidar de um joelho meu, né? No Albert Einstein. E então fomos visitar Deda, visitamos João Andrade,
Isso tudo no Sírio-Libanês. Laete Fraga, minha colega, estava lá internada também na época, e não esperava. Então deu para E se tá despedir viva ainda. dele, né? Quando eu olhei, que meu Deus do céu, como é que pode, né? Além de Terrível. Marcelo Deda, o senhor tem uma listinha aí de desembargadores que foram seus alunos, né? Tenho, e tem uma listinha também de... Sim, tem uma lista de quem foi meu professor também. Sim, pode falar, Ju. Tem Luiz Pereira de Melo, Enoque Santiago. Enoque Santiago, uma vez, era professor notável, né? Nunca dava aula, sempre contava boas anedotas, todos os alunos gostavam muito dele por isso, né? Porque não... E uma vez ele passou um serviço já um trabalho, digamos assim, um trabalho para fazer. E aí a turma me elegeu, eu como titulado para desenvolver esse trabalho. Quando fui apresentar o trabalho, mas professor, o senhor me deu um trabalho e recorri até a biblioteca, tive que recorrer até a biblioteca do professor Luiz Pereira de Melo. Diz, não, meu filho, ali não é a biblioteca. Tem uns linguarudos que chamam aquilo das 11.000 virgens. E tem outros que dizem que aquilo não é a biblioteca, é uma livraria. Mas eu fui na biblioteca do desembargador Luiz Pereira de Melo, que tudo com escadinha, tudo colecionado, tudo direitinho, tudo bem arrumado, muito organizada a biblioteca dele. E eu tive que me valer dessa biblioteca para preparar esse trabalho para Enoque Santiago, né? Ele, muito crítico, me saiu com essa quando eu fui apresentar o trabalho. Então, Naldo Santa Flor Cardoso, Valdemar Fortuna de Castro, Gonçalo Hollenberg Leite, meu professor de Direito Civil, excelente professor. Dr. João Batista Pérez Garcia Moreno, professor de Medicina Legal também, guardo vivas recordações de Garcia Moreno. Monsenhor Dr. Alberto Bragança de Azevedo, meu algoz de Direito Romano. Professor Osmar Afonso, Direito Penitenciário, Conde Araújo Monteiro, Dr. Álvaro Afonso da Silva, Armando Leite Hollenberg, Carlos Olavo Ferreira Leite, Renato Cantidiano Vieira Ribeiro, foi meu colega do Banco do Brasil, era advogado do Banco do Brasil aqui, Juviniano Carvalho Neto, que apelidamos ele de Hans Kelsen, era professor de Direito Internacional Público, Balduino Ramalho, José da Silva Ribeiro Filho e Manuel Cabral Machado. Desses professores, desses que foram seus professores, quais ainda ensinavam na Faculdade de Direito de Sergipe, na época que o senhor entrou como professor também? Foram seus colegas? Algum deles foram seus colegas depois? Não. Só teve um que foi José Silvério Leite Fontes. Foi assim, eu esqueci até de botar o nome dele aqui. Só Silvério. Eu fui meu professor e eu ensinei com ele chefe de departamento também, que convocava a reunião para tudo. E da época que o senhor foi professor, o senhor tem uma listinha aí de alunos também, né? Tenho. De juízes tem vários, né? Mas de desembargadores aqui eu tenho o desembargador Cesário Siqueira Neto, José dos Anjos, Ana Lúcia, que é a esposa dele, Elvira Maria, que conheci no TRE, quando fui juiz eleitoral, ela era diretora lá no TRE, o desembargador Roberto Porto, Ricardo Múcio Santana de Abreu e Lima e Edson Ulisses de Melo. O Ricardo Múcio foi quem me prestou essa homenagem no TRE, quando Quase foi todos presidente. os desembargadores foram seus alunos, então? Quase todos os desembargadores foram meus alunos. Quase. O senhor gostava de dar aula? Gostava, sim. O que é que o senhor gostava mais na sala de aula? Não, quando eu chegava, fazia uma chamada logo. Porque as direções exigiam muito a chamada, a frequência dos alunos, né? Então eu fazia uma chamada primeiro e logo após continuava da minha aula. Então, utilizava o tempo todo e dava a minha aula. Se era boa ou ruim. O senhor deu aula, o senhor ministrou quais matérias? Direito comercial, que hoje chama-se direito empresarial, e direito da propriedade industrial, esse Monteirinho. Você vai dar direito da propriedade industrial. Mas Monteirinho eu não sei mais, você fez concurso, foi para direito civil. E tem que dar, mas eu não sei, Monteirinho. Aí então em São Paulo, uma vez na USP, eu verifiquei na biblioteca da USP, só encontrei um livrinho de direito
da propriedade industrial, mas era um folheto de um autor chamado Newton Silveira. Então esse eu já tinha comprado aqui. E tinha muita publicação, mas em língua estrangeira. Em língua estrangeira não dava para mim. E aí o senhor fez como para se atualizar, para ensinar essa matéria? Então, eu confessei. Quando cheguei na turma, confessei que não sabia nada. Fui altamente sincero. E então, Monteirinho, não, você lê o código e... Monteirinho, para a turma de direito, para eu estar lendo um código. Eu vou dar aula, ler a lei. A lei eles pegam e lêem sem precisar eu estar lendo a lei lá. Não, mas tem que dar aula. Tá bom. Então confessei perante a turma toda, confessei que não sabia a matéria. E que já tinha feito esforços e só consegui foi aquele folhetinho. Não pude nem estudar, porque não... E então, por aí fui levando com a turma, lendo a lei, né? Fazendo interpretação da lei. E assim, aí peguei um aluno e botei como, tudo bem, esse piorou, porque dava nota ruim aos colegas. Eu, peraí, você não sabe, eu não sei. E você quer dar nota ruim aos seus colegas? Não, senhor. Aí proibi. Não pode dar nota ruim, também não pode dar 10 a todo mundo. Então tem que ter um critério. Então vamos estabelecer um critério que seja justo, que não prejudique ninguém, todo mundo vai passar aqui. Então estabelecer um critério que seja justo para todos. E então destituí-lo. O senhor entrou na faculdade de Direito, ainda era na Rua da Frente. Na Rua da Frente. Quando se aposentou como professor da UFES, o curso de Direito já estava no campus? Já estava no campus. Como é que foi essa mudança para os professores, para os alunos? Bom, para os alunos eu não sei tanto, né? Mas para os professores, bom, eu já tinha um Fusca, então ia para minha aula ali. Depois comprei um carro bonito, né? Já estava aí, comprei um carro bonito. Que esse carro incendiou lá que eu nem vi, eu andando e o carro incendiando, eu sem ver. Aí um colega professor que vinha em sentido contrário, que viu o carro incendiando, parou, deu sinal, parou. E foi ele que, senão o carro incendiava e eu tinha morrido também dentro do carro sem ver que o carro estava incendiando. Foi no caminho da universidade? Saindo da universidade. Dentro ainda do Dentro do campus ainda. Ele parou, pegou um extintor de incêndio e conseguiu apagar o incêndio. Que susto, né? Susto terrível da pós, né? Que eu não estava nem vendo. Eu imagino que o campus devia ser bem diferente, né, professor? Muito diferente. Eu não tinha o refeitório ainda. Uma vez, quando foi reitor Alencar, entendeu que eu era expert em regularização de terrenos e tal, eu regularizei o terreno todo da UFES. Que é um terreno enorme, né? Enorme, Mas não tinha título de domínio e tal, então regularizei tudo aquilo. Foi o senhor, então? A pedido de Alencar. E o senhor ficou quantos anos dando aula na UFES? Aí também você me apertou, foi todo agora, para 92 anos. Mas deve ter sido mais de 20 anos ou não? Sim, talvez menos um pouco. Na Tiradentes era à noite, na Tiradentes não cheguei para o campus atual, só na Rua do Lagarto. À noite. Então, quando eu morei na pensão da mãe de Uchoa é um herói. Eu vi toda essa turma, todos meninos, né? O casal altamente humilde e mais trabalhadores. E então Dona Candinha, que era mãe de Uchoa, fez uma pensãozinha para viver, né? E eu fui hóspede dessa pensão há muito tempo. A gente estudava, não tinha nem onde estudar, sentava na cama e ficava ali para escrever, era terrível. Depois eu fiquei rico, comprei uma mesinha, tem uma gavetinha, né, por R$8.000. Aí sim, botava a mesinha, botava o livro dentro da mesinha, trabalhava com mais conforto, né, digamos assim. Na época que o senhor dava aula na Tiradentes, era então na rua, ali no Rua centro, Lagarto, né? exato. Então o senhor tinha 3 turnos de trabalho. Era um bocado corrido, né, professor? Era corrido, dormia tarde. O tempo de prova então era terrível. Uma vez eu fiz uma pergunta, quem era o administrador da massa falida, aí um aluno respondeu, o cínico. O cínico. Eu li, mas não prejudiquei o aluno, não considerei errado, porque admiti que podia ter sido até uma dificuldade minha ao dizer que não era o cínico, era o síndico e não o cínico, né? Então,
quando eu fui entregar as provas, expliquei, ele estava presente, sempre não botei nome de ninguém, mas expliquei que fui para o quadro e escrevi que era o síndico, e não o síndico. E ele presente, né? Aí não disse o nome dele, não. Eu só tenho uma aposentadoria. Não consegui me aposentar nem pela universidade, nem pela Tiradentes. Apenas contou o tempo, parece-me. Mas não me aposentei, só me aposentei pelo Banco do Brasil. Mas o senhor se aposentou e continuou dando aula? Quando eu me aposentei, ainda continuei dando aulas. Muito tempo ainda? Não, aí já estava... Quando eu saí do Banco do Brasil, eu já saí para o meu escritório, que eu comprei no Norcom uma sala e fechei, né? Não alugo, nem faço sessão, nada. Então preparei a sala, tal, tudo. E quando eu saí do banco, e os colegas vieram me trazer no escritório novo, né? No meu último dia no Banco do Brasil, teve discurso e tal. E eu vim. Quando o senhor se aposentou do banco, o senhor já queria advogar, achou que estava na hora de se aposentar ou ficou com saudade um pouco do banco? Não fiquei com saudade, mas de qualquer forma foi uma grande escola para mim, foi o Banco do Brasil, né? Tanto que eu tenho sentimentos que são bobos e eu mantenho esse sentimento. Eu nunca promovi nenhuma ação contra o Banco do Brasil. Vários colegas promoveram ações e tal, se acharam prejudicados. Se fui prejudicado, não quero nem saber. Eu acho que a minha vida realmente devo ao próprio Banco do Brasil. E quem era eu, filho de um vaqueiro, pouco alfabetizado ou semi-alfabetizado? Para mim, a minha vida foi o Banco do Brasil mesmo, a minha grande escola, né? O senhor ficou muito tempo advogando ainda, depois de aposentado? Muito tempo. Ainda hoje o jornal escreve, eu assino. E aí, seu filho, então, se formou em Direito e foi trabalhar com o senhor? Sim, no início, sim. Trabalharam comigo, não só trabalhar o Socorrinho, que é defensora pública, e trabalhou também Eduardo, o meu genro. A sensação que o senhor tem hoje é de dever cumprido? Sim, graças a Deus, a minha consciência está limpa nessa parte, e graças a Deus, acho que superei muito bem, nunca tive trabalho, meus filhos nunca me deram trabalho, pelo contrário, só me deram muita satisfação, muitas alegrias, e eu sou muito grato a Deus por isso. Né? Que bom. O senhor, a OAB do senhor é número 190, não é isso? 190. É verdade que hoje, dia 17 de dezembro de 2018, a sua OAB é a mais antiga do estado? Não, a mais antiga do estado é do Dr. Manuel Aquiles Lima. Aqui até registro aqui uma gratidão a Aquiles, porque quando eu distribuí a minha primeira ação, tem coisas tremendas e dá até pra gente rir, né? Na minha primeira ação, anel no dedo, né? Pasta de lado, que os colegas me deram. E eu cheguei no cartório de Zé Campos no dia de segunda-feira, cheio de gente, né? Digo, doutor, aí ele quando me viu, tratou logo de doutor, digo, mas como tem valor esse negócio, né? Eu tratado de doutor no meio de todo mundo. Joselita, a irmã dele, também trabalhava com ele, e tinha uma funcionária que parecia uma índia, bonitinha, linda menina, eu esqueci o nome dela, mas cabelo preto, negro, tudo bem. Eu só sei que eu digo uma açãozinha aí, Zé Campos diz, e o colega já distribuiu, eu não sabia o que era distribuir, nem o que era distribuição. Porque no meu tempo não tinha os cursos de prática jurídica, não tinha. Hoje tem, hoje é muito mais fácil. Então não tinha. Ele disse, mas nunca corri, né? Mas vamos distribuir, é que mesmo que distribuir. Não, a colega vizinha aqui, Dona Lia e tal, aí cheguei lá, quando eu olhei, Lia novinha, loira, olho verde, que eu digo, coisa linda. Bom dia, doutor, eu digo, bom dia. A distribuir essa ação. Pois não. Aí foi para lá e fez minha ficha logo. Quem se formou foi o primeiro dessa turma que me apareceu. Tenho muita satisfação em ter sido o primeiro advogado que vem aqui no seu cartório. E eu só tinha 20 mil reais no bolso. E não pedi nada ao cliente, né? Só tinha 20 mil reais. Que na hora, no tempo, era R$1.000 mesmo. Tudo bem. Quando ele pegou aquele livrão lá, pegou um carimbo, aí me entregou. Eu aí fui saindo. Doutor, faz favor, o senhor esqueceu de pagar. A senhora me desculpe, é que a senhora é tão linda que eu fiquei desorientado. Você saiu bem, viu? Saí bem. Mas teve que pagar, né? Paguei. Já estou gastando dinheiro. Eu paguei 12 mil reais. Eu tinha 20, paguei, me deu outro. Tudo bem. Aí quando volto com a ação já distribuída na Isa Campos, mas o colega já recolheu a taxa judiciária. Eu digo, não, mas vamos recolher. Joselita, atenda que o doutor vai fazer uma guia. Aí Joselita
Pegou a menina, botou na máquina, né? Que naquele tempo não existia computador. Pegou a menina, aprontou tudo, papel na máquina, tal, tudo. Pronto, doutor, o senhor pode ditar. Ditar o quê? Que eu não sabia de nada. E eu aí, no meio do povo todo, aí pensei, e a senhora escreveu aí, guia de recolhimento. Faça um traço embaixo, Todo traço embaixo, fulano de tal, inventariando os bens deixados de falecido, pai vai, a exibidoria do Estado recolher, aí digo, pega, será que tem que dizer o quanto? Senhor, por favor, releia. Vai recolher, eu digo, o imposto devido. Aí pregou, temos aqui pé de deferimento, tá tudo. Aí saí para Luiz Santana, o cartório, que foi meu colega, disse, só tem 3 vivos na minha turma de direito. Só tem vivo eu, que sou o mais velho dos 3, viu? Eu, doutor Luiz Santana e doutor Dacir Melo Costa. Só tem 3 vivos. Cheguei no Luiz, mas Luiz deu um atestado de burrice agora, de público. De público. Que foi? Aí e você, porque não veio? E eu sabia lá, você nunca me disse que tinha isso tudo, nem ninguém me deu aula nesse sentido, pois eu sabia de nada. Não, se eu pregar um selo aqui para carimbo, você só paga R$200. Se você assinar, paga um cruzado. Aí pegou o selo, vá para a recebidoria pagar lá. Aí lá vou eu para a recebidoria. Né? Aí subi a escada, gente como o diabo, eu baixinho. Aí chegou um contínuo, eu entreguei o papel e foi, levou, botou na e eu olhando, né? Já vinha escaldado de tanto fora, né? Aí quando eu vi, o moço lá pegou a petição, aí veio com o papel comigo. José Francisco da de pronto. O senhor não, falando alto, o senhor não pode advogar. Por que o senhor disse que eu não posso advogar? Porque o senhor não está aqui com os cofres estaduais. O senhor não pagou o imposto de indústrias e profissões. Não sabia nem que existia. Mas estava no fim do ano, eu fiz uma ponderação a ele. Digo, olha, essa tolere essa. Aí estamos no mês de novembro, e para o ano eu pago o imposto e tal. Ele aí no meio depois, muito bonito, um advogado propondo a indignidade. Já imaginou. Eu aí reagi de indignidade dessa repartição. Tem 2 pesos, 2 medidas. O senhor não prova, sim. Como é que o senhor para? O doutor Luiz Otávio de Aragão. É meu colega, está advogando, não pagou o imposto de indústria e profissões, está advogando. Por quê? Porque é secretário do governo. Luiz Otávio era meu colega, e eu passava no palácio, tomava cafezinho com ele, ia para a escola de carro, capa preta, uma boa. Arrisquei, né? E Deus, marquei a... Ele aí emudeceu também, foi lá e começou a dedilhar, né? Procurando a filha Luiz Otávio, eu marcando ele. Já marquei a escada também para dar uma descida, se ele encontrasse, né? Não ia esperar mau tempo, né? Como ele não encontrou, ele aí voltou e disse, desta vez eu vou passar. Mas... E não foi isso que eu propus ao senhor. E isso tudo já ocorreu comigo. E foi assim, pensando rápido, que o senhor foi aprendendo a ser advogado. É, quando a gente aprende assim. Professor Rochinha, a outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é sobre a vida de aposentado. Definitivamente, quando o senhor resolveu parar de dar aula, parar de advogar, como é sua vida, assim, como passou a ser sua vida de aposentado? Ou o senhor não parou definitivamente? Não, você não, eu acho que você não deve parar nunca. Eu tenho a impressão que quando você parar, eu acho que já é o fim. É o fim mesmo. Então eu não paro. Eu faço tanta coisa, não tenho nem tempo. Como é a sua rotina? É um trabalho intenso, viu? Olha, ler. Já prefaciei vários livros de escritores aí que me pedem para fazer um prefácio, maçônicos e não maçônicos. Agora eu tenho as 3 encomendas, e eu sem tempo, né? E estou com uma que querem que eu escreva algo sobre Zé Eugênio de Jesus, que foi o diretor da Associação Servando Imprensa. Agora renovar a carteira de motorista. A médica está me perseguindo. Me perseguindo não, está cumprindo o dever dela ainda. Com 93 anos, você ainda dirige? Dirijo, sim. Gosta de dirigir? Gosto, sim. Faço academia segunda, quarta e sexta e faço yoga terças e quintas. Então é o tempo cheio. Escrevo, leio. Eu tenho para ser um bom professor, primeiro, um bom relacionamento também com os seus alunos. Não dá sua aula com tranquilidade, com muita cautela. Eu gostei da cátedra porque a cátedra força você a estudar.
Então você tem que se preparar para uma aula, não é só chegar para dar uma aula. Então você quer dar uma boa aula, então você tem que ter um preparo, tem que ir preparado. Porque o aluno lhe indaga e se você não estiver preparado, você fica, né? Não sabe nem responder. Então eu acho que um bom professor deve ser um cidadão que estude e que tenha muita tranquilidade e bom relacionamento com seus alunos. Eu sempre mantive essa forma de um bom relacionamento, para nem feio turma de direito. Eu achei que é um excelente projeto pelo seguinte, para o futuro, né? Eu acho que a memória deve ser bem cultivada sempre, porque muita coisa se perde no tempo em função da ausência de uma memória que fique, né? Que nós passamos, né? Mas se fica memória, isso é muito bom. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. E sou grato por esse convite, que para mim foi uma surpresa muito grande. Devo confessar até que sofri até uma emoção, digo, eu não mereço tanto.